Plantão Alerta. O relato completo dos fatos na hora em que acontece. Bom, vamos falar aqui com o promotor doutor Irapuã, que representa aí o Ministério Público Eleitoral. Inclusive entrou com ação contra o prefeito Veveu de Sobral. Como é que foi essa reclamação? Como é que o Ministério Público, o doutor, entrou? Baseado em quê? E qual foi as denúncias ou a denúncia? Um ativista político apareceu até a Justiça Eleitoral, trazendo vários jornais, boletins informativos diversos, apresentou à Justiça Eleitoral. E, a priori eu não analisei, no início, mas depois, logo poucos dias depois do registro de candidatura, nós fizemos uma análise e verificamos que realmente havia fundamentação no pedido apresentado pelo esse ativista político, em que estava configurado a conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei 9.504/97, no inciso 6º. Bom, aí você entra, o pessoal aí, os advogados do prefeito, eles podem recorrer. O que pode acontecer daqui para frente? Com o ingresso dessa representação, o juiz mandou intimar a parte demandada, que são os outros candidatos da coligação Avança Sobral, e eles teriam um prazo de 48 horas para apresentar a defesa. Logo em seguida, depois, o juiz tem 24 horas para decidir. Se houver inverso, se o Ministério Público Eleitoral não conseguir vencer na primeira instância, ele pode recorrer para o TRE, E se for o contrário, da mesma forma, os advogados da coligação podem recorrer também para o TRE. E o TRE vai ter que decidir isso rapidamente. Agora, bem rasteiramente, o que foi realmente o que eles cometeram de irregular, ou o que o prefeito cometeu de irregular? Bom, a fundamentação da ação, da representação movida pelo Ministério Público é com base na lei eleitoral, em que propagandas institucionais dos municípios, já que é uma eleição municipal, estão vedadas pela lei. O boletim informativo de Sobral é uma propaganda institucional, que visa o quê? A divulgar atos da administração pública municipal, divulgar obras, divulgar realizações de uma forma geral da administração pública municipal de Sobral. Isso aí está vedado pela lei eleitoral, não pode. O que culmina, o que acontece com qual o resultado dessa proibição, dessa vedação? É aplicada uma multa para o beneficiário, no caso é o prefeito de Sobral, a suspensão liminar da conduta proibida, da conduta vedada, e a cassação do registro ou do diploma do candidato. Está lá previsto nesse artigo 73, no inciso 6º da lei eleitoral. Então, propaganda institucional, só quem pode fazer é o Estado e a União. Por quê? Porque a eleição não é uma eleição estadual, ela é uma eleição municipal. E as exceções é só em caso de emergência e de grave emergência, com relação, por exemplo, à saúde pública, uma epidemia. Então essas propagandas elas são permitidas, não são vedadas. A critério também da Justiça Eleitoral. Outros tipos de propaganda tem que ser sempre a critério da Justiça Eleitoral. Logo que se inicia o processo eleitoral, fica suspenso qualquer tipo de propaganda institucional. Qualquer tipo tem que ser submetida ao juiz eleitoral. No caso, a gestão pública tem que questionar, tem que pedir que a Justiça Eleitoral diga se ele pode ou não pode fazer propaganda institucional. E isso não aconteceu. Essa multa seria no valor de quanto? A multa vai de até 100 mil o FII, em torno de 230 até o máximo. A lei também prevê o valor dessa multa. Então aí eles podem, os advogados ainda podem recorrer e o Ministério Público pode entrar novamente. Exatamente. Se o juiz der ganho de causa à coligação, o Ministério Público Eleitoral deve recorrer. Se der ganho de causa ao Ministério Público, com certeza eu acho que a coligação não vai recorrer. Agora, um caso desse aí, doutor, não teria que ser resolvido antes das eleições? Antes do dia da votação?
Não, a lei ela diz o seguinte, ela é clara, ela diz o seguinte: poderá cassar o registro, que é até a data das eleições, ou o diploma, que é depois das eleições. O candidato já diplomado, a ação pode prosseguir. Então, se ele já tiver sido eleito, ele pode perder também o diploma. Por isso que a lei diz: deve-se cassar o registro ou o diploma, ou seja, depende de a ação estar prosseguindo e ser encerrada até a data da eleição, se caça o registro. Se for depois das eleições, se caça o diploma, se ele for eleito. Por isso que ela prevê essa hipótese de caçar seu diploma também. Ou seja, ele pode ser eleito, mas depois de eleito, ele poderá não assumir. Exatamente. Se a ação for procedente, se ela não for confirmada nas últimas instâncias, no caso, né? Então, provavelmente no TRE ou no TSE, mesmo eleito, há a possibilidade sim de ele perder o diploma. Mas isso vai depender de quê? De julgamento dos tribunais superiores. Plantão Alerta. O relato completo dos fatos na hora em que acontece.